Glórias a Deus. Amado, se você veio no culto domingo, você deve lembrar que nós falamos sobre fé. Amém? Sobre agradar a Deus. Se você não veio no culto domingo, pegue lá no Facebook ou pegue lá no meu YouTube e assista, porque nós entramos numa série de mensagens que eu vou estar ministrando culto a culto, uma série de mensagens que fala a respeito das chaves da presença de Deus. Então, para que nós venhamos a ter, a buscar, a viver, a estar, a manter a presença do Senhor nas nossas vidas, existem algumas chaves que nós precisamos mantê-las nas nossas vidas. E a primeira que nós abordamos no domingo foi a fé. E nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que chegue diante dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, amados, esta foi a primeira chave: ter fé em Deus, fé que ele é galardoador. E nós lemos alguns versículos que fala que quando nós chegamos diante dele para orar, temos que ter fé, segundo as palavras do próprio Jesus Cristo, fé crendo que nós já recebemos aquilo que viemos pedir em oração. E hoje nós vamos abordar a segunda chave para atrair e manter a presença de Deus, que é propriamente a oração. A primeira chave é fé, porque se nós não tivermos fé, não adianta orar. Se nós orar simplesmente por orar, nada acontecerá. Se nós orar por orar, nós nada receberemos e nós ainda não estaremos agradando ao nosso Deus, que é o princípio da vida cristã: buscar agradar ao Senhor, buscar agradar aquele que se entregou na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então nós, como cristãos, temos que entender, conhecer as chaves para que a gente possa chegar, atrair e manter a presença de Deus. Ainda em Hebreus capítulo 4, ele fala: achegai-vos confiadamente ao trono da graça. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesta carta aos Hebreus? Que é necessário que nós chegue diante do trono de Deus. Ou seja, como que nós chegaremos diante do trono de Deus hoje, nos nossos dias? Se não através da oração, se não através da súplica. Sabe que a palavra do Senhor, ela fala: façam-se conhecidas de Deus todas as vossas necessidades por meio de orações e súplicas. Então, é obrigatório que o cristão que deseja chegar a Deus chegue por meio da fé e por meio das orações que nós entoe ao Senhor. E de que servem essas orações? Para que fazer essas orações? Se não para, primeiramente, adorar ao Senhor; segundo, para ter relacionamento com Ele; e terceiro, para informar, não que Ele já não saiba, mas para informá-lo das nossas necessidades, das nossas prioridades, mesmo que Ele já saiba delas. Mesmo que ele já saiba, porque o próprio Cristo disse que o Senhor Deus, ele já conhece a palavra que nós lançaríamos antes mesmo de sair da nossa boca. Porém é um mandamento, é uma ordenança que nós venhamos nos achegar diante do seu trono, que nós venhamos a suplicar e orar, que são coisas relativamente parecidas, porém com intensidades completamente diferentes. Sabe o que é uma oração? Pai, obrigado, Senhor, por este alimento. Você entende o que é uma súplica? Pai, nós não temos o que comer, Senhor. Por favor, Senhor, envia recursos, eu te imploro, eu te suplico, eu ponho meu rosto em terra. A intensidade do pedido, a intensidade daquilo que clamamos define se estamos suplicando ou orando ao Senhor. Então, é falar com Deus, é a mesma coisa, porém com intensidades diferentes.
E a Bíblia fala que façamos as duas coisas. A Bíblia pede, ordena que façamos as duas coisas, fazendo conhecidos de Deus as nossas necessidades. Eu queria fazer a leitura de alguns versículos bíblicos com vocês. Se vocês quiserem, podem abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 88. Se você não quiser, pode só acompanhar a leitura, porque eu vou estar lendo com vocês. E a Bíblia fala assim, no verso 1, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Aqui o salmista está adorando ao Senhor e trazendo um ensinamento para nós de quanto ou de que forma ou com qual intensidade eu preciso orar ao Senhor. Aqui ele fala, dia e noite eu clamo a ti. Aqui ele está nos dando uma chave para que nós possamos acessar o mundo espiritual. Para que nós possamos acessar e não apenas acessar, mas adentrar o mundo espiritual com autoridade. E sim, quem ora de dia e quem ora de noite está voando na sua espiritualidade, amados. O nosso nível de espiritualidade ele é diretamente ligado à quantidade de tempo que nós gastamos em oração. O nosso nível de busca, o nosso nível de intensidade é o que define a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É o que define de que forma nós vamos levar a nossa vida. É o que define se nós vamos falar com Deus e seremos ou não ouvidos. A Bíblia fala que Ele responde a oração daqueles que o buscam. Livro de Jeremias 29 fala, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. É uma promessa de Deus a todos quantos o buscarem. Não há como chegar, queridos, na presença de Deus, parar e ficar apenas olhando para Ele. É claro que nós temos que contemplar ao Senhor, contemplar o que Ele fez, mas quando nós acessamos, quando nós adentramos no Santo dos Santos, quando nós adentramos, e eu quero deixar algo claro aqui, que hoje o Santo dos Santos é qualquer lugar que tu dobrar o teu joelho. Porque a palavra diz que o véu foi rasgado, ou seja, o véu do templo que separava Deus de nós foi rasgado. Hoje sabe quem é o véu do templo para nós? Cristo. E Cristo está dentro de nós, então aonde nós falarmos Pai, o véu do templo está aberto para que nós venhamos a adentrar no Altíssimo. Então, amados, o grande segredo para que tenhamos uma vida plena também nesta terra são as nossas orações, porque a palavra do Senhor diz que nós desfrutaríamos daquilo que Ele nos deu, não apenas no porvir, mas também neste tempo presente. Sabe, queridos, que existem provações e privações que nós como cristãos enfrentamos e passamos, mas o Senhor nos garante que nada teríamos falta. O Senhor falou na sua palavra que comeríamos do melhor desta terra. O Senhor tem grandes promessas para nós, grandes promessas para nós. Vivermos na sua presença, vivermos como os apóstolos viviam, como os discípulos viviam. Tinha perseguições, é claro que tinha perseguições, e hoje, se vivermos na presença de Deus como temos que viver, também sofreremos perseguições. Só que hoje as perseguições são dos nossos amigos, dos nossos parentes, em alguns países do mundo, do governo, de grupos radicais, religiosos. Mas aqui na nossa nação, as perseguições que sofremos é muito mais de forma moral do que de fato física, mas sofreremos perseguições. Quantas vezes nós não ouvimos um parente, um amigo falar, lá
lá vai o fanático, lá vai o crente. Tudo é Deus para ele, tudo é espiritual, tudo ele quer espiritualizar. A palavra do Senhor fala, e ela é muito clara. Ela é muito clara, que o homem ou a mulher espiritual discerne todas as coisas no espírito. E o homem ou a mulher carnal discerne todas as coisas na carne. Então, queridos, sim, não importa a situação que tu esteja vivendo, é espiritual. Porque nós temos que ser espirituais. Nós precisamos viver no Espírito para acessar aquilo que está disponível no Espírito. Porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Como acessar as regiões celestes se formos carnais? De que forma acessar as regiões celestes? De que forma adentrar no mundo espiritual, que é onde as maiores batalhas, as maiores lutas são travadas, se não através do Espírito? De que forma vencer uma luta espiritual, se não através do Espírito? O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não são contra pessoas. Numa linguagem mais atual, ele fala não é contra carne ou sangue. Quem que é carne ou sangue? Nós. A nossa luta não é contra nós mesmos, ou seja, não é contra as pessoas, mas sim é contra nós mesmos muitas vezes. A nossa luta não é contra as pessoas, mas ela é contra principados e potestades. O que ele está dizendo? É contra autoridades espirituais controversas à vontade de Deus. Ou seja, a nossa luta são contra anjos caídos, contra demônios, que são travadas nas regiões celestes. E muitas vezes nós estamos com o nosso emprego travado, o nosso negócio travado, a família travada, nossos filhos, nossos amigos, nossos pais cheios de problema, e nós não entendemos. Estamos fazendo tudo certo, tudo correto, e nós não entendemos que a luta está no âmbito espiritual. E eu preciso, caso você ainda não saiba, lhe dizer que antes das coisas se manifestarem no mundo, nesse mundo físico, elas já se manifestaram no mundo espiritual. Todas as coisas que são manifestas no mundo físico já foram manifestas no mundo espiritual. Que heresia, pastor? Heresia nada. Tudo que ligardes na terra está ligado nos céus. Tudo que ligardes nos céus está ligado na terra. Ou seja, as nossas lutas, as nossas batalhas travadas no mundo espiritual se manifestam aqui neste tempo presente. E como travamos lutas e batalhas no mundo espiritual? Jejum, tá, essa é a terceira chave, nós vamos ver no domingo. Mas como adentrar o mundo espiritual? Quando você precisa de alguma coisa, quando você precisa de uma informação, o que você faz? Tem um ditadinho aí no mundo que diz: quem tem boca vai a Roma. Pergunta, questiona, conversa com pessoas. Como eu vou saber das coisas espirituais se eu não tiver um diálogo com aquele que já conhece o meu futuro? Como eu vou saber das coisas espirituais se eu não tiver um diálogo, se eu não entender, se eu não conversar, se eu não questionar, se eu não perguntar aquele que tem o manual de instrução deste corpo físico, que foi quem produziu as nossas vidas? Nós precisamos sim entrar na presença de Deus. Nós precisamos sim dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Às vezes de uma forma mais bonitinha, às vezes de uma forma um pouco menos, digamos que nós não tenhamos intimidade, e as minhas primeiras orações foram completamente perdidas. Deus, eu nem sei como orar, eu só sei que estão falando de Ti aí, e o que eu sei é que Tu pode me ajudar. Sabe, queridos, que existe algo tão especial. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão justo, tão benigno, Deus é tão... Cara, eu amo o Senhor, porque
as principais chaves das nossas vitórias, as principais chaves daquilo que Ele planejou e projetou para nós. Não existe diferenciação de classe social, credo sim, claro, mas não existe classe social, não existe diferença de cor, não existe diferença se eu sou rico, se eu sou pobre, não, porque todos nós, o rico e o pobre, podem dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Aquele que bate caixa todo dia pode chegar e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Da mesma forma que o médico milionário, o maior cirurgião que tu possa ouvir falar e conhecer, a palavra é escutada, é ouvida por Deus da mesma forma. E eu ouso em dizer que Deus pode olhar para aquele pobre e se compadecer muito mais do que se compadece da oração do rico. De tão justo que o nosso Deus é, que Ele não mede poder aquisitivo, Ele não mede classe social, Ele não mede sabedoria, Ele não mede entendimento, Ele não mede inteligência, Ele não mede nada. Ele simplesmente ouve uma voz e diz assim: eu estou aqui, meu filho, o que tu precisa? E muitas vezes nós negligenciamos isso, negligenciamos o momento de estar a sós com Ele. E aí falamos: eu não sei o que Ele quer de mim. Eu não sei o que Ele quer de mim, eu não sei qual o próximo passo dar, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei se eu preciso tomar essa decisão, eu não sei se eu tenho que fechar esse negócio, eu não sei se eu tenho que expandir a minha empresa, eu não sei se eu tenho que fechar as portas da minha empresa, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei se eu tenho que trocar de emprego, Senhor, eu não sei se eu preciso, o Pai, pedir um aumento. Nós negligenciamos um momento básico das nossas vidas, que é a busca ao Senhor, que são as nossas orações. Então me invocareis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. É uma promessa, é uma promessa. A palavra do Senhor só fala de uma forma que Deus pode fechar os ouvidos e não ouvir as orações. Sabe qual é? Se o marido trata a sua esposa mal. É a única forma, o livro de Pedro fala isso, a única forma que Deus não ouve as orações é do marido que trata a esposa mal, porque a palavra de Deus fala assim: vós maridos, tratai com discernimento a vida comum do lar, para que as vossas orações não sejam impedidas. Nós temos que dar honra a elas como o vaso mais fraco, e isso basta para que Deus ouça as nossas orações. Não importa se eu estou caído, não importa se eu estou em pé, não importa se eu estou no erro, no pecado. Agora, Deus ouve e Deus responde a todos. Agora, se eu estou caído, sabe qual a resposta que Ele te dá? Ezequiel capítulo 2, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Se eu estou no pecado, sabe o que Ele fala? Não peques mais. Então Deus sempre responde às orações de qualquer pessoa que chega diante dele, e a sua resposta será de acordo com aquilo que nós estamos vivendo ou praticando ou questionando. Agora, queridos, nós precisamos ter o entendimento de que a nossa vida depende disso. O nosso futuro depende disso. Eu vejo pessoas pagando milhares de reais para descobrir o futuro, para saber o que vai acontecer daqui 15 dias, 20 dias, esse homem é para mim ou não é, essa mulher é para mim ou não é, o que eu faço, estão me perseguindo, eu quero, enfim. Quando na verdade tudo o que precisamos fazer é dobrar os nossos joelhos e falar com aquele que já viu o nosso futuro. Ele já viu o nosso futuro, e nós não dependemos dele para tomar as nossas decisões. Você entende como isso é grave?
Será que nós conseguimos entender como essas coisas são graves? Sabe, queridos, quando... Hoje tem o Waze, hoje tem Google Maps, hoje tem um monte de coisa. Mas quando nós precisávamos saber onde ficava um lugar, nós perguntávamos para quem? Para quem já tinha ido lá. Para quem já conhece. Quando nós chegamos numa situação em que nós nos encontramos, nova para nós, que nós ainda não vimos, ainda não passamos, o que fazemos? Perguntamos, pegamos conselhos com quem já viveu isso. E é tão simples falar com o nosso Pai que está nos céus e nos atende a qualquer hora do dia ou da noite, para que a gente possa acessar. E a palavra é essa, é acessar. Às vezes nós não estamos vivendo a plenitude do Evangelho, não estamos vivendo a plenitude do que Deus tem para nós, porque nós não estamos acessando essa presença, acessando o trono do Altíssimo, o lugar sagrado. Quando Moisés vê a sarça ardente, Deus olha e fala para ele: ei, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Hoje nós, como embaixadores de Cristo, como tendo Deus dentro de nós, qualquer lugar que nós estivermos é santo. Tudo que nós tocarmos nossas mãos é santa, é santo. Nós podemos santificar de acordo com a nossa vida, com aquilo que nós experienciamos, com as nossas orações, com as nossas súplicas, com a nossa conduta. E nós muitas vezes negligenciamos. Aí eu não sinto mais a presença de Deus. Começa por aí. Sabe, queridos, que às vezes Deus não manifesta a sua presença para nos provar. Como assim? Para provar a nossa fé. Porque eu sentindo Deus ou não, Ele está aqui, e eu sei que Ele está aqui. Eu creio na palavra de Deus, e a Bíblia diz: onde houver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Quantos estamos aqui? Então, Deus está aqui. Isso eu tenho certeza absoluta de que Ele está aqui. Eu sentindo ou não sua presença, você sentindo ou não a sua presença, Ele está aqui. E Ele quer ouvir as nossas orações, Ele quer ouvir o nosso clamor. E às vezes nós dizemos: Deus, Tu não está perto, Senhor, Tu está longe, eu não sinto mais Tua presença, parece que os céus estão de bronze. É uma palavra bonita que se fala, né? Deus, parece que minhas orações não passam do teto. Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor. Não é assim: olha, se vocês orarem no nome de Jesus Cristo, Ele pode ser que se aproxime. Não, Ele estará conosco. Que o invocam em verdade, diz esse versículo. Quem é a verdade? O que é a verdade, senão Cristo? Senão Cristo. Ele disse: eu sou a verdade. Disse que era o caminho e a vida também, mas Ele disse: eu sou a verdade. Então, os que o invocam, que o invoquem através de Cristo. Quando orarmos, já falamos na aula, no culto passado, quando orarmos em nome de Jesus Cristo, crendo, receberíamos. Então, só nesse versículo eu vejo as duas principais chaves para adentrar no lugar sagrado, no lugar santo. As duas principais chaves para atrair a presença de Deus e mantê-la perto de nós. Orar com fé. Orar crendo. Queridos, é tão simples isso, mas nós não conseguimos viver. Amado, se um amigo seu lhe promete algo e você descrê nele e diz assim: não, e ele: não, eu vou fazer, não, eu não acredito em ti. Cara, ele vai olhar para ti e vai dizer assim: então, não acredita. E fica sem. Se isso com nós adianta, quanto mais com o Pai que está nos céus, que nós devemos crer nele. Que Ele existe e que Ele é galardoador.
E se nós cremos nele e sabemos que ele pode fazer todas as coisas por nós, por que nós não oramos? Por que nós não pedimos? Por que nós não clamamos? Sabe, amados, que eu costumo falar que as nossas orações, elas são como um avião na pista de decolagem. Nós começamos as nossas orações, e imagine você uma pista de voo, e o avião liga os motores e começa a andar. E lá pelas tantas ele liga a turbina, ele começa a acelerar, 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 acelerar. Se no meio da sua aceleração ele interromper, ele é obrigado a parar e voltar para o início da pista. E começar todo o processo de decolagem novamente. Então é por isso que nós precisamos ter uma vida de oração. Para que nós não precisemos mais iniciar no início da pista e ir aumentando devagarinho, devagarinho. Quando nós conseguirmos manter as nossas orações como deveríamos, ou talvez como gostaríamos, nós jamais aterrissaremos, estaremos sempre nas alturas com Deus. No momento em que nós clamamos e que nós falamos, a sua vontade se cumpre nas nossas vidas. Sabe, queridos, que eu separei alguns outros versículos, e uma vez eu fiz uma pregação, eu escutei uma pregação que falava sobre qual é o telefone do Senhor. Eu ia falar o WhatsApp de Deus, mas o WhatsApp não existe com Deus. Nem WhatsApp, nem Telegram, nem e-mail, nem nada. Com Deus, tu ainda precisa ligar para Ele. Ele tem correio, às vezes a gente escreve umas cartinhas, né, e bota uns pedidos de oração ali. Mas o WhatsApp não tem. Mensagens instantâneas, não. Ainda precisamos nos relacionar com Ele. E o número do telefone do nosso Deus é Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e que não sabes. Eu fico imaginando Deus nos anunciando coisas grandes, firmes, que nós não sabemos ainda. Sabe, amados, que algumas vezes eu paro para pensar nessas promessas de Deus. O livro de Salmos, eu não lembro qual é o salmo agora, se você quiser, se você lembrar, fala, que diz que Deus revela os seus planos para aqueles que o amam e o buscam. Imagine você fazer parte da mesa de decisões de Deus, simplesmente o ser mais poderoso de todo o universo, e Ele deseja compartilhar os seus planos conosco, e nós não estamos muitas vezes nem aí para Ele, nem aí para o que Ele quer, nem aí para aquilo que Ele deseja. Nós muitas e muitas vezes negligenciamos algo que para nós seria bom, e é só nós ver o mundo como está. O ser humano parece que tem prazer em destruir as coisas que são boas para ele. É só ver como é que está a nossa natureza, é só ver como é que está a nossa humanidade, o amor ao próprio, perdão, ao próximo. Parece que destruímos tudo que tocamos, e nós muitas vezes negligenciamos e destruímos o nosso relacionamento com o Criador. Ah, mas é tão difícil. Não. Eu não consigo, não decidiu ainda. Nós precisamos saber o que queremos. Eu quero viver as promessas ou não quero? Eu quero viver aquilo que o Senhor preparou para mim ou não quero? Eu quero ser revestido de poder ou não quero? Ah, que isso, pastor? Então posso ser revestido de poder? É claro que pode, porque o próprio Cristo disse: fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Embora não seja um poder meu, embora seja um poder emprestado de Deus, ainda é um poder, e eu posso e você pode se revestir deste poder, mas para isso nós precisamos orar. Para que isso aconteça, nós precisamos orar e crer.
E isso é maravilhoso. Maravilhoso. Sabe o que a palavra de Deus fala? Aquele que não tem fé, ele é semelhante às ondas do mar, que elas quebram para o lado da onde o vento sopra. Ou seja, as ondas do mar não sabem o que fazem, porque elas não creem na oração que trazendo em semelhança para nós sermos como ondas do mar, não saber para onde vamos, porque nós não cremos na oração e naquilo que Deus fala para nós. Nós não cremos, achamos que não, isso é bobagem. Não é preciso, não é necessário. Queridos, todo tempo com Deus disponível é necessário. Todo tempo com Deus disponível a nós é necessário. E já falávamos na aula passada sobre gastar tempo com Deus. Eu falei a aula de novo, né? Misericórdia. É que eu já estou respirando isso, porque nós já estamos iniciando mês que vem agora a nossa escola. Depois até vou fazer o anúncio de novo. Nós já falamos isso no culto passado. Que muitas vezes nós não participamos e negligenciamos aquilo que Deus faz e quer fazer nas nossas vidas. E às vezes não sabemos o porquê que as coisas não vão bem. Não sabemos o porquê que nós damos tanta cabeçada na vida. Não sabemos o porquê que a luta, o inimigo está se levantando. E convém que se levante, mas nós não sabemos o porquê estamos caindo. O porquê estamos sendo paralisados, parados. Sabe, queridos, que Jesus pergunta para os discípulos: quem vós dizes que eu sou? E o apóstolo Pedro olha para ele e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo olha para Pedro e diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre o que tu disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inimigo vai bater, o diabo vai nos tentar, mas ele não pode nos deter. Ele não pode prevalecer contra as nossas vidas. Se ele prevalecer contra as nossas vidas, é sinal de que a pedra angular, que é Cristo, não é o centro da nossa vida. Uma coisa é nos entristecer, uma coisa é nós nos abater temporariamente, ficar chateado. Quem nunca ficou chateado com uma situação? Agora, o que nós não podemos é aceitar esta situação de enfermidade, de doença, de abatimento espiritual, emocional, de tristeza, porque isso pode se tornar uma amargura, isso pode sim se tornar uma profunda depressão nas nossas vidas, se nós não clamarmos pelo sangue de Jesus, se nós não clamarmos por aquilo que Deus faz e está fazendo por nós, e fez por nós na cruz do Calvário. Então que possamos chegar diante de Deus com muita fé, mas por meio de orações e súplicas, para que a gente possa acessar o lugar sagrado. Sabe, queridos, que muitas vezes nós não... Eu tenho falado algumas vezes sobre avivamento. Algumas vezes nós não participamos do que Deus está fazendo, porque nós não temos vida de oração. Nós não participamos daquilo que Deus está realizando na nossa volta. Quem já viu aquele meme? Eu vou imitar aqui. Aquele meme daquele filme do John Travolta. Quem já viu? Ele está com um casaquinho assim, um terninho no braço. E aí ele fica assim, perdido. Não sabe o que faz, para onde vai, nada. Às vezes, Deus está agindo. Às vezes, Deus está operando no nosso lado. E nós estamos assim. Deus operou aqui, aí Deus já não está mais aqui. Eu estou usando aqui, por favor, me entenda, uma figura de linguagem, tá? Deus está em todos os lugares. Por favor, o pastor Rodrigo está dizendo que Deus não está, não é isso. Estou usando uma figura de linguagem.
mais do que seguir o avivamento, eu preciso estar aonde Ele está. E eu preciso estar aonde Ele estará, para que possamos ganhar o nosso bairro, ganhar a nossa cidade, ganhar o nosso estado. E esse Brasilzão afora. E alguns países aqui da América do Sul, Deus tem nos prometido. É difícil a gente imaginar essas coisas, né? Sabe que às vezes, eu e o pastor, a gente estava conversando esses dias, eu não lembro com quem, acho que com o irmão Fabrício, que eu sou igual uma pandorga, né? Se alguém que não é do Rio Grande do Sul que está assistindo, eu vou traduzir, eu sou igual uma pipa. Que se der linha eu tô subindo. Eu tô subindo. No começo do nosso ministério, quando fomos ungidos pastores, e agora o que a gente vai fazer, eu já sei, já está tudo planejado, falei para ela. O quê? Vão vender nossa casa e vão comprar uma tenda. Ainda bem que a casa ela precisava assinar para ser vendida, né? E a gente viaja às vezes, mas é que, queridos, as pessoas não entendem muitas vezes porque ainda não acessaram esse lugar pelo qual eu estou falando. Às vezes nós não entendemos aquilo que Deus está falando porque nós ainda não acessamos o lugar aonde Ele está falando. E eu sei que você tem os seus planos, você tem os seus sonhos, e se Deus te prometeu, e se Deus falou, é porque tu já acessou esse lugar. Se tu está vivendo os teus planos, projetos, é porque tu já acessou este lugar por meio das tuas orações. Basta crer, basta ter fé. E nós vamos ver as realizações que Deus fará nas nossas vidas. Agora existem algumas chaves, sabe que quem já ouviu falar que esse segredo, esse tesouro está guardado às 7 chaves. Eu estou falando um ditado aqui, não estou falando que são 7 chaves para acessar o lugar santíssimo, o lugar sagrado, acessar a presença de Deus. Mas existem algumas chaves que se nós não girar nas nossas vidas, nós não acessamos. A fé é uma delas, a oração é uma delas. Tem algumas outras, acompanhe, venham nos cultos que vocês saberão as próximas. Mas hoje, especificamente oração, e Deus me inspirou para falar sobre isso, porque hoje é um culto de oração. E hoje nós vamos acessar o lugar sagrado. Hoje nós vamos acessar a presença dEle. Nos momentos que tivermos de oração, nós vamos acessar a presença dEle. E eu falava com a pastora hoje, eu não lembro o que eu falei para ela, um pouquinho antes de nós virmos para a igreja. E eu falei uma frase para ela, eu não lembro qual foi, mas eu disse uma frase para ela relacionada a Deus. E antes de terminar a frase, eu tive que conter ela, a frase, porque eu embarguei a voz e eu ia chorar. E eu tô sentindo algo tão tremendo a respeito disso, amados. Eu tava lendo sobre os nomes de Deus e aí eu falei para ela, porque, enfim, todos nós temos nossos percalços, e eu estava falando para ela que coisa linda, né? Tem até um louvor que fala, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Jeová Jireh, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Sidekenu Yavé, minha justiça é, do Kleber Lucas. E eu falei para ela, Yavé Jireh, que é o Deus da minha provisão. E sabe, queridos, que às vezes nós estamos tão envolvidos com o nosso dia a dia e nós esquecemos daquilo que Deus é especialista. Às vezes nós estamos enfrentando doenças na família, doenças em nós mesmos ou com amigos, e nós não lembramos que Ele é o Jeová Rafa,
que é aquele que cura. Nós estamos com dificuldades e nós não entendemos que Ele é o Jeová Jireh, que é o que provê todas as coisas. Às vezes nós estamos sendo injustiçados e nós esquecemos que Ele é o Jeová. Essa palavra é difícil de pronunciar. Tsidkenu Yahvé, Deus da minha justiça. Nós simplesmente esquecemos que nós temos um Deus que é especialista em tudo. Sabe, amados, trazendo para o mundo do business, trazendo isso para o mundo do negócio, quando a tua empresa vai mal, o que você faz? Você contrata um especialista. Aí você contrata um especialista para contabilidade, um especialista para administração, um especialista para produção, um especialista gestor de pessoas, e você vai contratando especialistas, e nós estamos muitas vezes em dificuldades na nossa vida, e nós esquecemos que basta dobrar os nossos joelhos, girar esta chave tão importante e acessar aquele que é especialista em todos os assuntos. Aquele que é capaz de solucionar todos os nossos problemas. Não é só uma área, essa área aqui tu vai ter que... Não, todos os nossos problemas, simplesmente todos. Basta que nós acessemos esse lugar que não está aqui nessa terra, está nas regiões celestiais. Mas nós podemos acessar aqui desta terra, porque o reino de Deus é chegado, e o reino de Deus se manifesta nas nossas vidas através da presença de Deus, e para atrair a presença de Deus basta que nós aprendamos a utilizar as chaves da presença dEle. Por isso, queridos, vamos orar. Se coloque de pé, e eu quero que você já sinta-se livre